Com a cara e com a coragem. Eu e minha esposa trabalhando de dentro do quarto. Hoje a gente, em poucos meses, né, a gente tá aí lá no nosso escritório, tem uns colaboradores e tal. Primeira experiência foi assim. Quando tinha serviço aí no meio da semana, trabalho de fazer cerca. As fotos no Instagram é muito bonito, né? Mas a foto o cara tira um domingo de folga, vai lá e tira uma foto num lugar bonito e a gente, infelizmente, a gente resume a vida da pessoa às fotos de Instagram, entendeu? Mas Isso aqui é além do corte, para quem entende que a vida, ela não somente é de aparência. Hoje eu tô com meu convidado muito especial aqui, que é o Gabriel Louredo, cara que tem uma história fantástica, conheço ele desde quando ele era pequenininho. E durante o corte aqui a gente vai ter um bate-papo, uma conversa, espero que você goste. E aí, Louredo, mas conta pra mim como é que foi ir pra fora do país, mano. experiência muito boa. Aprendi demais, amadureci demais. Saí daqui eu tinha 22 anos, né? Primeira vez que saí de casa. Assim, não foi fácil, não me arrependo, mas também não voltaria, né? Acho que deu para aprender o que tinha para aprender lá. Bem bacana. Você foi pra qual país? Fui para Irlanda. Irlanda. Você ficou quanto tempo lá? Fiquei lá 3 anos. 3 anos. Me conta aquela história que você... Conta pra nós aquela história que você tinha comentado, que quando você chegou lá, ficou um tempo lá, você falou que não se acostumou e aí você pensou em voltar, né? Talvez isso foi o combustível, você se tornar aquilo que você é hoje? É exatamente isso. Quando eu fui, eu não fazia ideia de como seria. Eu simplesmente fui na cara e na coragem. Quando eu cheguei lá, eu vi que era bem diferente do que eu imaginava. Mas se eu voltasse antes do tempo, acabava sendo um prejuízo maior, acabava sendo, além do prejuízo financeiro, perca de tempo. Então era mais viável para mim continuar lá, mesmo que, claro que não para sempre, mas pelo menos para construir alguma coisa, ou pelo menos iniciar a vida aqui. Tá, mas e aí, você acha que deu certo? Hoje, como é que é seu trabalho hoje? Você trabalha com o quê? Cara, deu certo, tá? Não deu certo como a gente que nunca saiu do Brasil imagina que é. A gente pensa que vai lá, vai voltar, vai ficar rico em 1 ano, 2 anos, 3 anos. Não é isso, tá? Você volta, cara, não dá pra fazer muita coisa não. E aí quando você sai, você entende que você trabalha, que aqui no Brasil a gente trabalha muito pouco. A gente tem uma cultura de querer descansar, querer o conforto e não querer pagar o preço. E aí quando você sai para fora, que lá você não tem direito de nada, você recebe por hora trabalhada, se você não tem feriado, não tem férias, não tem nada, é só por hora. E aí isso foi bom para mim começar a entender e já sentir o que é ser remunerado pelo meu trabalho, não exatamente pela hora que eu fico ali na empresa gastando tempo. E, enfim, aí eu consegui não muita coisa, mas pelo menos o suficiente para mim voltar aqui e começar a minha vida novamente. E hoje eu trabalho com vendas na internet, trabalho com marketing digital. Tem poucos meses que eu estou no Brasil, né? Eu cheguei em fevereiro, vai fazer 1 ano agora. A gente trabalha com venda de produtos naturais, nutracêuticos. E cheguei com a cara e com a coragem. Eu e minha esposa trabalhando de dentro do quarto. Hoje a gente, em poucos meses, né, a gente está lá no nosso escritório, tem uns colaboradores e tal, e é só o começo. Nada é, tudo está, estabilidade não existe, né, então a gente não pode se acomodar com isso, entendeu? Por mais que a gente está crescendo, é risco, é muita coisa envolvida. Então, basicamente é isso, é assim que a gente está hoje. Mas lá fora, talvez você já até trouxe pra gente, talvez aquilo que as pessoas mais acreditam que você vai pra fora, você vai ficar rico, né? Mas você não entende o quanto que trabalha. Qual foi o tipo de trabalho que você trabalhou lá fora, Gabriel? Exatamente. Cara, primeiramente, quando você vai, é pelo menos 1 ano para você se organizar. Organizar onde você vai ficar, tudo, questão de serviço, para depois você pensar em juntar dinheiro. Entendeu? Então eu iniciei lá trabalhando, ajudava uns irlandeses lá a colocar cerca em pasto, debaixo de chuva, lama, tudo. E aí a gente limpava curral também, era um bico de final de semana, então segunda a sexta ali quando tinha, porque não era nem todo dia que tinha serviço, então a gente tinha que ficar atrás, entendeu? Era por diária. E aí quando tinha... Ah, lá não é um salário mínimo igual é aqui, né? Não, lá o pagamento é por semana, é por hora, entendeu? E às vezes
Geral, assim, depois que você fica por um tempo, você vai aprendendo inglês, vai se situando, aprendendo mais um pouco, aí você consegue um serviço fixo e tal, mas mesmo assim, você vai receber referente aos dias trabalhados. Se você faltar, esquece isso aí. Não tem essa de você ser remunerado pelo sábado, domingo, igual é aqui no Brasil. Então, basicamente foi isso. Primeira experiência foi assim. Quando tinha serviço aí no meio da semana, trabalho de fazer cerca. Final de semana, limpava curral, cortava grama de umas empresas lá perto. E isso aí foi por um ano praticamente, desse jeito aí. Caraca, loucura. Mas você acha que essa ida para lá foi essencial para ter essa mentalidade que você tem hoje? Uma mentalidade forte, um cara empreendedor, desbravador, guerreiro, assim? Conta aí. Cara, com certeza. Eu acredito que, assim, em meados de 2020 eu já comecei a ler, estudar, eu já sabia que, de uma forma ou de outra, eu ia conseguir evoluir na vida, né? Não falo ficar rico, não tô rico ainda, nem nada, mas a gente está muito melhor do que a gente estava e a gente está no caminho. Então, assim, mas eu tinha muita teoria, né? Eu nunca tinha saído de casa, é muito bonito você falar em mentalidade enquanto tá na casa da mãe, enquanto você é sustentado pelo seu pai, pela sua mãe, enquanto, enfim. Aí, outra conversa é você sair e ir pra cima, né? E aí, lá, mesmo que eu costumo dizer que eu aprendi a ser homem mesmo e não levar problema de casa pra mãe, não, enfim. Minha mãe nunca sabia o que estava rolando, sempre falava que estava bem e a gente se virou, né? E até hoje, graças a Deus, desde que a gente voltou, a gente segue se virando. Eu acho interessante uma vez, porque você me falou que, às vezes, até a mentalidade que a gente vem de berço, isso falou muito comigo. Que às vezes o meu pai, a minha mãe, eles tinham medo de arriscar e por medo de arriscar a gente não sair do lugar, né? E você até falou que aqui quando você trabalhava no Brasil, você trabalhava praticamente junto com seu pai, né, na mesma loja. Uhum. E hoje você teve coragem assim de botar a cara a tapa mesmo para poder desbravar e se tornar empreendedor. Como que você acha que para as pessoas que estão nos assistindo, como que a gente consegue mudar essa mentalidade às vezes de sair um pouco do foco do pai e da mãe e se tornar aquilo que às vezes é o melhor pra gente, não aquilo que eles querem que a gente se torne? Cara, basicamente hoje, pra mim é muito claro e fácil de entender essas coisas, porque é simples. Você quer ter o resultado diferente, você tem que olhar as atitudes e a história de quem tem o mesmo resultado que você tem. Agora, se você quer ir para o mesmo lugar que o seu pai, que a sua mãe está hoje, siga todos os conselhos e os passos deles. Não que seu pai e sua mãe quer o seu mal, longe disso. Seu pai e sua mãe quer só o seu bem, quer te proteger e tudo. E às vezes certas atitudes soam irresponsabilidade porque o pai e a mãe querem a nossa proteção, só isso. Só que eu tenho um pensamento muito forte comigo. Toda vez que eu vou tomar uma decisão, eu sempre comparo, né, de forma racional. Cara, se der errado, o que vai acontecer? Qual é o meu prejuízo? E se der certo, o que vai acontecer? Então, geralmente, todas as atitudes que eu tomei até hoje, se desse errado, eu ia continuar no mesmo lugar. Então, não tinha risco nenhum, na verdade. E se der certo, eu poderia até mudar de vida, sair. Porque, por exemplo, até sair do país. Eu nunca gostei de morar na Irlanda, mas eu morei porque eu sabia que era necessário naquele momento. E talvez se eu não tivesse essa coragem, e também não tivesse preguiça para trabalhar, porque trabalho pra caramba ainda, talvez eu tava lá até hoje, né? Com medo de vir pro Brasil e não dar conta das contas, de tudo, porque depois que você vai para lá, você se acostuma, né? Com certo padrão de vida. E muita gente não volta porque é difícil de manter o padrão de vida, entendeu? Então, basicamente é isso. Eu sempre faço essa comparação. Se der errado, o que vai mudar na sua vida? Isso que você está pensando em fazer. Mas e se der certo? O lucro disso paga um certo prejuízo que você toma se der errado? Você casou quando você foi para lá? Ou você casou lá, aqui, foi? Como é que foi?
essa história? Eu tinha uma namorada, a gente tava noivo. Eu morava na casa da minha mãe ainda, mas tinha ela, né? A gente era noivo, não tinha casado, não tinha nem condições de casar. Normal. Não tinha zero condições. Noivou na cara e na coragem, vambora, vamos ver os próximos capítulos aí. E aí pegou e, cara, a gente foi pra fora. Aí chegou lá no mesmo ano a gente casou, de fato. E aí a gente tá aí até hoje. Porque outra coisa também que contribuiu bastante pro amadurecimento nosso, assim, é de fato você assumir essa responsabilidade, entendeu? É muito fácil você ficar só namorando, cada um em sua casa, é muito tranquilo, mas ter esse tipo de responsabilidade com certeza faz a gente crescer mais ainda. Não... Mas e como faz a gente crescer o tal do casamento, cara? Exatamente. Muito. Porque aí você entende que a gente não faz as coisas só aquilo que a gente quer mais, né? É aquilo que precisa ser feito. Exatamente. E hoje vocês têm quantos anos casados já? Cara, vai fazer 4 esse ano. E o melhor de tudo é que a sua esposa, ela trabalha onde? Fala pro pessoal aí. Trabalha comigo agora. Então, às vezes, em vez de ela estar em um lugar escutando, então, um patrão chato, uma pessoa, às vezes, que poderia estar humilhando ela e tal, ela tá trabalhando. Ela praticamente ela é dona do negócio também, igual você, ué. Dona também, junto comigo. Exatamente. Lá fora também trabalhou bastante também, fazia faxina e pagou o preço junto, sabe? Continua pagando, né, o preço. A gente acha que às vezes empreender é fácil, né? Mas você já me contou várias vezes que já trabalhou domingo, feriado. Continuo trabalhando. Agora vai dar o quê? Quase 9 horas. Minha esposa tá lá no escritório agora. Eu saí de lá e vim direto pra cá. Então, não tem horário, sabe? Não tem glamour. Glamour é só na internet, só. A realidade é que a gente trabalha mais do que quando era CLT. Eu tinha muito mais tempo livre, tá? Final de semana, essas coisas antes, entendeu? Mas continuo preferindo assim. Valeu a pena correr o risco, né? Com certeza. Quando você chegou lá, você acha que ainda existe essa meio que preconceito entre os estrangeiros e os brasileiros mesmo, ou é um pouco falácia isso? Cara, depende do seu... Eu achei o pessoal lá muito receptivo, sabe? Mas vai muito da sua conduta, do seu comportamento, da sua capacidade. Você chega para trabalhar em um lugar, se a galera vê que você é esforçado e tudo, todo mundo te recebe, te ajuda ali com aquilo que você não entende e tal, mas agora, se você ir com cabeça de querer dar migué e tal, Passar a perna? A galera lá é bruta, vai te xingar e não vai querer ficar perto de você e não vai te dar trabalho. Então, basicamente é isso, vai muito de você. Acho que todo lugar é a gente que faz o... É a gente que gera o... Ainda mais que você tocou no assunto lá inicial, era começo, né, cara? Você tinha que sobreviver e passar por aquilo por alguma coisa melhor, senão não ia, né? Tem que receber a diária pra, cara, no começo você não tem nada. A gente vê as fotos no Instagram, é muito bonito, né? Mas a foto o cara tira um domingo de folga, vai lá e tira uma foto num lugar bonito e a gente, infelizmente, a gente resume a vida da pessoa às fotos de Instagram, entendeu? Mas lá eu conheci a realidade, entendeu? E o resto do ano o cara trabalhando, o resto do mês, às vezes trabalhando, ralando, pra ter um dia só de felicidade, né? Exatamente. E a gente não tá falando igual aqui no Brasil que o trabalho é de segunda a sexta, segunda a sábado, você tem o domingo para descansar. É de domingo a domingo para ter um dia de descanso. Principalmente se tá no começo. A pessoa tá no começo, cara, tem que... Igual alguns caras vão pra lá para levar a família, o cara vai sozinho, mora num quarto, aí o cara fica na loucura para ganhar dinheiro para trazer a família. Esses caras trabalham muito, entendeu? É muito suado, tipo assim, os caras são trabalhador pra caramba, só. E aqui, cara, aqui é lazer, pô. O Brasil é easy demais. Fora que você tem a sua família, você tem todo... Família, lazer, final de semana você sai pra ver família e tal, lá não tem isso não. Você tem todo um conforto aqui, ou uma certa segurança, né? Isso. Ah, se não der certo aqui
você quebrar, eu tenho certeza que seu pai e sua mãe não vai te deixar passar a necessidade, né? Exato. Agora lá, meu amigo, cada um por si. Como foi todo mundo para um país de fora, por conta do dinheiro, aí acaba que as pessoas dão muito mais valor às coisas financeiras do que geralmente aqui, entendeu? Aqui a pessoa tá precisando, dorme em casa e tal, não cobra nada, é mais de boa. Agora, enfim, lá fora, cada um já tá pagando seu aluguel e tal. Se você for dormir na casa de alguém ali, passar um tempo, tu já ajuda ali no seu aluguel, nas suas despesas, tudinho. Não que seja errado, sabe? Mas você nota que é bem diferente, entendeu? E outra coisa, isso não dura. A maioria das vezes acontece briga, conflito por coisa besta, igual comida, e aí uma pessoa acaba expulsando a outra. Isso é muito comum lá fora. Lá? Muito comum. Tanto nos Estados Unidos, lá fora, eu cansei de ver. A galera tem, tipo, horário pra fazer comida, entendeu? Cada gaveta da geladeira é de alguém, e aí faz a comida ali em horários separados por conta de confusão de comida, entendeu? Não passei por isso, graças a Deus, fui morar com meus sogros, a gente sempre deu muito certo. Ninguém tinha miséria com comida, tanto eu, tanto ele, a gente... Nem era a gente que fazia compra, a gente só pagava, a gente não queria nem ver. Então a gente não sofreu com isso, mas a maioria das casas passava por isso. Caraca. A galera é bem, assim, principalmente quando vê a pessoa começando a ganhar dinheiro, aí se essa pessoa tá lá há mais tempo que você, as pessoas se incomodam muito, entendeu? Fico com inveja, às vezes. Cara, é tenso, entendeu? Aí um dos motivos que fez eu não querer voltar não é nem o país, o frio, o serviço. Cara, a mentalidade das pessoas é muito limitada e elas, de fato, a maioria não gosta, não vou generalizar, mas a maioria não gosta de ver uma pessoa que chegou antes se destacando, entendeu? É bem complicado. Gabriel, quando a conversa é boa, passou rápido, o corte já tá feito. Pois é. E eu queria que você falasse aí para essas pessoas que vai ouvir a gente, que querem às vezes entrar para esse mundo digital, querem trabalhar com vendas. Você tem um curso, mas o que você poderia falar para elas de conselho aí? Cara, primeira coisa, parece papo besta, mas é a mentalidade. Não tem hack, não tem... Porque assim, todo mundo que vai entrar num curso, vai entrar em qualquer área da vida, vai entrar para ser barbeiro, a cada 100 que entra, 2 dá certo. E a cada desses 2, um vai ser muito bem sucedido. E porque se todos eles tiveram acesso ao mesmo conhecimento, às mesmas oportunidades, às vezes a pessoa que dá certo tem até menos recurso do que as pessoas que tiveram ali com ela, tendo aquele conhecimento, mas a capacidade de aguentar não, de aguentar problema e continuar, entendeu? Não ter frescura, vou fazer as coisas até dar certo, não existe vou fazer para ver se dá certo. Pega para fazer, vai até dar certo. Eu não tinha conhecimento nenhum de computador, de nada. Até hoje eu sou muito cru para várias coisas, entendeu? Mas quando eu comecei, cara, eu não dava conta de coisas básicas, mas, cara, eu ia fazer até dar certo. Eu tinha rotina, eu fiquei uns 7, 8 meses sem sair de casa nem no sábado nem no domingo, no computador. Na hora que o pessoal acordava na casa, que a gente dividia a casa, eu estava no computador. Na hora que todos iam dormir, eu estava no computador, entendeu? Não me arrependo, se precisar eu fico até hoje. E isso que eu tô falando é porque, cara, não é aprenda isso, aprenda aquilo. Cara, muda a sua cabeça. Larga de querer tudo fácil. Pega alguma coisa, fazer tudo na vida dá certo. Barbearia dá certo, mercado digital dá certo, sei lá, qualquer coisa. Um construtor vai ganhar dinheiro, desde que tenha a cabeça correta de fazer até dar certo, aprender tudo que tiver para aprender. Eu vou conhecer, vou me conectar com as pessoas certas. Então vai muito mais da pessoa do que do conteúdo, do mercado, entendeu? Bacana. Tem muita gente que, às vezes, vai ter gente que vai conhecer alguém que dá certo em tudo. O cara montou isso, deu certo, montou aquilo, deu certo. Cara, é a pessoa, entendeu? Não é o negócio, é a mentalidade mesmo. Então, foca primeiro em mudar a mentalidade. Invista em você mesmo. Qual que é o seu arroba do Instagram, Gabriel? Gabriel Louredo com 3 L's. Entre o Gabriel e o Louredo tem 3 L's. Top. Segue aí lá, galera. Esse é o podcast Além do Corte. Valeu. Fechou.